Olá pessoal, vamos dar continuidade a um assunto muito importante que é o futuro da utilização de desenvolvimento de software nossa. Todo mundo deve caminhar nessa mesma direção, que é a utilização do paradigma funcional. Em JavaScript, no caso, que é a nossa linguagem que a gente usa para desenvolver páginas web, e de forma geral. Então, para dar essa continuidade, vamos analisar três funções que eu considero algumas das mais importantes na programação funcional. Todas elas tratam de arrays, de listas, no caso, né? A gente, no JavaScript, são estruturas tipo array, mas que funcionam como listas também. Então são as funções map, filter e reduce. Só para explicar como é que a gente vai trabalhar hoje, um pouco diferente do usual, nós vamos construir essas funções, não simplesmente utilizá-las. Porque, segundo Richard Feynman, está aí uma frase dele, o que eu não posso construir, eu não entendo. Então vamos construir para poder entender, certo? Essas funções já estão implementadas desde o ES5, ES6, a maioria delas, até hoje. Então já estão no JavaScript. A gente vai substituir pelas nossas para analisar como funciona. Então a primeira delas é o map. O que é o map? A gente já viu um exemplo rapidamente na primeiro vídeo que eu tratei de JavaScript funcional. O map pega um array e mapeia uma função em cada elemento desse array, retornando o array dos resultados. Certo? Então tá aqui o primeiro exemplo, um array 1, 2, 5, 12, 4 números. Né? Eu vou mapear essa função usando a notação arrow, né, do ES6. X é os argumentos da função. Quando é um argumento só, não preciso pôr entre parênteses. Returne x mais x, ou seja, duplica cada elemento desses que for passado para ele. O resultado é 1 vira 2, 2 vira 4, 5 vira 10, 12 vira 24. A mesma coisa funciona com strings. Eu estou colocando uma função que pega a string S e soma um Z maiúsculo no final. Então estou passando o array das strings AA, B, C, D e X. Aí vai voltar, né? A Z maiúsculo, B, C, D com Z maiúsculo no fim e X com Z. Bem simples. É assim que o map deve funcionar. Então vamos ver como é que a gente implementaria esse map. Isso já existe no JavaScript, eu não precisava implementar, não preciso, certo? Mas a gente quer ver como ele funciona. Então tá aqui a função map, recebe o array e uma função. Eu vou criar o array dos resultados, o map_ar que está aí, né? E para cada elemento do array, ou seja, eu estou usando aqui um for, não é muito programação funcional, não. A gente vai ver, tem uma maneira de fazer isso com funções recursivas. Então, num dos artigos ele demonstra lá, mas eu não vou analisar, vamos implementar da maneira mais simples, que é só para a gente entender, não é para a gente ser purista aqui. Então, vamos lá. Para i igual a 0, i menor do que o tamanho do array, e vai somando um de cada vez em cada loop, né, nesse i. Então, o resultado do meu mapeamento na função aqui, né? Map func array de i e ar. Eu tenho que passar esses três elementos para ele. Ou seja, o primeiro elemento é o elemento mesmo, o segundo argumento é o índice e o terceiro argumento é o array completo. Certo? Vai voltar um result, né? Resultado. Eu vou empurrar ele no resultado no map_ar até formar todo esse array. Certo? Esse post vai colocar na ordem que eu estou recebendo, ou seja, o primeiro, o último elemento vai ficar no topo, tá? E retorno map_ar. Pronto. Então, isso é a implementação do map.
Vamos prosseguir. O filter. Para que serve o filter? Tá aqui um exemplo bem simples. A fruta é banana, ela não é ácida, limão é ácido, laranja também, caqui é adocicado, não é ácido, abacaxi é ácido. Então a minha função filter, que já existe implementada também, igualmente, não é? A gente vai reimplementar, recebe a fruta e devolve se ela é ácida. Se for ácida, retorna true. Aí true ele inclui no array de resultados. O filter é para filtrar o que deve incluir no array de resultados ou não. Se a minha função de filtro retornar true, eu incluo aquele elemento. Se ela retornar false, eu não incluo. Então o resultado não cabe aqui para desenhar, seria o array com todas essas frutas. Cada fruta dessa é um pequeno objeto, né? Vejam bem como está implementado aí. Então, como eu implementaria o filter? O filter espera um array e uma função de filtragem. O array filtrado, inicialmente, é vazio. A mesma coisa, o mesmo loop que eu fiz no map, estou fazendo aqui. O resultado aplica a função de filtro, da mesma maneira ele precisa desses argumentos, o elemento, o índice, o array todo. Se o resultado for válido, for true, então eu empurro o elemento no array. Se não for, eu não faço nada, ele não será incluído. No fim, eu retorno esse array. Finalmente, vamos ver a função reduce. Essa é a que enche a paciência de muita gente aí. Tem muita gente que não consegue entender como é que esse reduce funciona. O reduce, ele é simplesmente uma função que vai acumular resultados. Então, ela recebe um total, que pode ser zero, inicialmente pode ter um valor inicial zero, não é? O valor corrente, quer dizer, eu acumulei até agora, o índice corrente e o array. A diferença, ela tem um argumento a mais, que é esse total. Ou seja, a minha função vai, aqui nesse caso, retornar total mais valor corrente. Ou seja, eu vou receber esse total, que é um total parcial até aquele momento, vou adicionar o valor corrente e vou retornar esse resultado, ou seja, vou acumular aquilo ali. Ela aplicada nesses números, você somar 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 8, 16, mais 11, 27, vai dar a soma de tudinho. Que essa função simplesmente está somando. Eu poderia fazer outras coisas, multiplicar, tirar uma média, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Mas vamos lá. Como é implementada essa reduce? Essa função reduce, eu vou receber o array, a função redutora, reducer, e um valor inicial. Se ele não for definido, inicialmente eu ponho zero nele. Então o acumulador é o valor inicial, se ele for indefinido, zero. Se não, é o valor que eu disser. Eu posso querer começar a somar a partir de 100. É meu direito escolher qual é o valor inicial. Então, um loop semelhante aos outros exemplos, o que é que eu vou fazer? Aplicar o reducer, e o reducer vai dizer qual é o meu próximo acumulador. Vou passar para ele os 4 elementos, como eu mostrei para vocês, que é o acumulador, o total, né? O elemento atual, o índice e o array, com todos os elementos. E retorna o acumulador. Bom, gente, aí encerra a nossa parte de análise de código. Então vamos à visita aos sites e artigos para vocês terem uma ideia mais profunda. A gente tem feito isso nos últimos vídeos. Eu acredito que está dando resultado, o pessoal está gostando, então vou continuar fazendo isso. Primeira visita vai ser no site do MDN, Mozilla Development Network. Todos esses links estão na descrição do vídeo lá, não é? Se vocês clicarem no YouTube, tem uma descrição do vídeo, abaixo do vídeo, vocês vão ver lá todos esses links. Então, aqui tem as funções já implementadas. Vamos lá. Ó, tem um monte delas aqui, every, filter, find, que a gente não... For each é interessante, importante, né? O map, que a gente discutiu, reduce e muitas outras funções.
Algumas dessas não seguem o paradigma que a gente está analisando, não é funcional, mas a maioria segue, as novas principalmente estão seguindo. Então, agora vejamos alguns artigos que mostram como a gente escrever essas funções, mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo aqui. Vocês podem dar uma olhada, eu coloquei mais de um exemplo. Esse exemplo você tem que rolar aqui, porque ele está tudo numa linha só, mas dá para ver, dá para copiar, colar em algum lugar e editar depois, né? Então aqui tem um artigo, aqui tem um outro, segundo artigo, com suas coisas interessantes, o array map. Esse já está colocando lá, substituindo o map original, ou seja, ele está colocando array prototype map, que é o lugar onde eu deveria colocar para cobrir a implementação original. Se eu quiser realmente substituir e testar como se eu estivesse usando as funções do navegador normal, né? Usando o array, ponto, map, etc. No meu caso, eu coloquei só uma definição para vocês darem uma olhada. Quem quiser pode substituir fazendo a mesma coisa, né? É só colocar a função no array prototype map, array prototype filter, etc. Um terceiro artigo, também mostrando como é implementado, né, as funções nativas. Então, tá aí para vocês darem uma olhada. Esse já é o recursivo. Esse já é não. Não. Esse é o recursivo, desculpe. Esse já está implementando de uma maneira diferente. É mais funcional do que a gente implementou. Numa implementação funcional, eu não deveria ter variáveis locais e muito menos ter um loop, um for loop, como a gente colocou. Aqui tem um site Native JavaScript JS que é só implementações de várias funções dessas, mais algumas outras que a gente não tocou no assunto, certo? Então tem aqui um artigo que também explica mais alguma coisa, tem algumas funções, o sum, o every, o for each, né, que são importantes também. A gente só escolheu essas três que está no título do vídeo, só para a gente dar uma olhada e ter uma ideia de como funciona. Então tá aí, vocês devem visitar esses artigos, esses sites que eu coloquei aqui, para aprofundar o conhecimento, não fiquem só. Aqui tem um outro que mostra mais detalhes sobre Reduce. Reduce, de longe, é a função mais importante dessas três. Ela dá para fazer um monte de coisas que eu não vou discutir aqui com vocês, são coisas mais avançadas, mas vocês podem dar uma olhada nesse artigo em particular, é o último da lista, que ele tem alguns detalhes que seriam interessantes para vocês. Bom, gente, o vídeo não ficou tão longo assim, eu estava com medo que ficasse, mas dá uma ideia a vocês, leva vocês um degrau à frente na programação funcional em JavaScript. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me deem um like, por gentileza. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando no botão subscribe ou inscreva-se e ativando o sininho para receber notificações quando existirem novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.